O reconhecimento do Triângulo Mineiro como região oficial produtora do queijo Minas artesanal. Ela conviveu com Luiz Carlos Prestes, estudou socialismo na Rússia e, assim, espalhou valores de igualdade e justiça em nossa cidade. Olívia Calabria. 30 anos da Secretaria de Cultura de Uberlândia. E no Papo Gerais desta semana, uma entrevista com o empresário Rubens Guilherme. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o nosso programa está só começando. O que é necessário para produzir o queijo Minas corretamente sem perder o tradicional sabor deste símbolo mineiro? Vamos conhecer o que foi analisado neste processo e as principais mudanças e alertas para os produtores e consumidores. Confira! Bom, o Triângulo Mineiro é a 6ª região do estado de Minas reconhecido, como microrregião produtora do queijo Minas artesanal. Isso é fruto de um estudo que foi feito ano passado pelos coordenadores estaduais do Programa do Queijo Minas Artesanal de Belo Horizonte, da Emater, para a identificação dessa microrregião. Foram consideradas as características edafoclimáticas, como, por exemplo, clima, relevo, altitude e a própria questão histórica da produção do queijo nessa região. Nós tínhamos alguns produtores já com a sua agroindústria mais definida, já fora da residência, um pouco mais profissionalizado no setor. Mas a realidade era de um agricultor que fabricava o seu produto ainda na sua própria residência, de maneira bem elementar, sem alguns cuidados que a gente exige, que a legislação exige principalmente. Então é por isso que a gente está fazendo primeiro esse cadastro, e prestando um trabalho também de orientação, que na realidade é um trabalho de educação sanitária. Nosso queijo é o famoso queijo Minas artesanal, é o queijo curado, É o queijo que a diferença, muita gente confunde o queijo artesanal curado com o queijo Minas frescal. O queijo Minas frescal é aquele queijo que você fabrica ele e vai diretamente para a geladeira. O nosso queijo ele não vai na geladeira. Ele é feito manualmente, tudo prensado manualmente e tem o período todo de trabalho ao queijo. Todo dia você tem que lavar, ter aquele certo carinho com o queijo até ele chegar no ponto de maturação que hoje é exigido 21 dias. Ele vai ficar curado, amarelinho. O processo, primeiramente, vem a ordenhagem do gado, que é feito mecanicamente na ordenha. Após o gado ser ordenhado, o leite é levado para a queijaria. E lá dentro da queijaria é colocado o coalho e o pingo. Após ser adicionado o coalho e o pingo, de 30 a 40 minutos está pronto a massa para a fabricação do queijo. Após a segunda salga, ele permanece na mesa de descanso. No outro dia, esse queijo é levado para a sala de maturação. E essa sala de maturação, lá o queijo vai permanecer por mais um dia. Depois, no outro dia, ele vai receber o sistema de grosagem, que é o acabamento do queijo, para o queijo ficar um queijo bonitinho, sem alto relevo. Após o queijo ser grosado, no outro dia, ele é lavado novamente e colocado na tábua, lá onde é o sistema de maturação dele. Ali ele vai permanecer no período de 21 dias para ele estar um queijo maturado na forma para ser consumido. Nesse cadastro ele vai cumprindo etapas e na hora que ele tiver com a sua agroindústria adequada e todos os itens desse cadastro cumprido, após esses 2 anos, aí sim ele vai ter o seu registro na gerência de inspeção ou então na certificação do INMA. Aí sim ele vai poder ser enquadrado, encaixado como produtor da 6ª região e vender esse produto como queijo Minas artesanal Triângulo.
Os produtores interessados em fazer parte do programa Queijo Minas Artesanal devem procurar a Emater em cada um dos municípios para que o extensionista possa esclarecer ao produtor qualquer dúvida e a partir daí iniciar um trabalho dentro desse programa. O desafio aqui da roça, às vezes as pessoas pensam, fazer queijo é muito fácil, não é fácil. Aqui é como se fosse uma lida da dona de casa. Nós não temos domingo, não temos feriado, faça chuva, faça sol, deu aquele horário você tem que levantar. A gente levanta de manhã por volta de 4h30, 5 horas, a galera está de pé, né, para ordenhar o gado e fazer o queijo para levar com boas condições ao consumidor lá no perímetro urbano. Perseguida por ser militante do Partido Comunista e líder feminista, ela era apaixonada por lecionar. Olívia Calabria recebe hoje uma pequena homenagem do nosso programa para uma mulher que viveu à frente de seu tempo. Veja a seguir. A Olívia, ela era a nossa segunda mãe. E tanto é que ela é minha madrinha, eu chamo ela de madrinha, não é Olívia. Quando eu falar madrinha, é Olívia. Então, ela foi uma gigante. E com 14 anos, ela já começou a lecionar para produzir dinheiro. Porque nós éramos pobríssimos, o pai morreu. E ela nunca estudou para professora, mas ela era uma professora. Ela que era do Partidão, do Partido Comunista, né, e o engajamento político, quer dizer, para os anos 40 e 50, é extremamente revolucionária, dona Olívia Calabria, né? E a partir dessa experiência, me lembro também de perguntar para ela sobre a trajetória pessoal e ela deixar muito claro o quanto que era importante a soberania feminina. E para esses tempos também de anos 40 e 50, isso é bastante relevante, ou seja, era inadmissível para ela que um homem a subjugasse, que um homem mandasse nela. Ela queria autonomia e não heteronomia, essa coisa de estar sempre a serviço do outro, preocupada com o outro, que tinha muito a ver com os valores dos anos 40 e 50 no Brasil. Imagina para uma cidade pequena, de interior como Uberlândia. Peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. A partir dos anos 60 é que começaram os feminismos no Brasil, 68 especificamente. Até então, a mulher era criada para ficar dentro de casa, certo? A rainha do lar. E geralmente ela podia até estudar, mas ela fazia um curso para esperar marido. Quando ela estava no partido, uma vez ela foi convocada para uma reunião do Comitê Central do partido. E lá eles expuseram a necessidade que havia de ter uma moça para viver com o Prestes, para casar com o Prestes. Ela falou assim, eu não estou no partido para casar, estou no partido para trabalhar pelo povo, pelo operário. Não aceito. E então ela não casou, ela nunca casou, porque ela não tinha tempo. Ela não tinha tempo, ela tinha que cuidar da política. Quando ela foi presa em Uberaba, ela foi presa junto com uma outra, que depois eu vou ver o nome dela ali. E lá em Uberaba, o meu irmão Fábio Calabria foi lá, que ele era muito amigo do Prata, o delegado. Ele soltou a Olívia imediatamente. Ela falou assim, a fulana vai sair também? Não, só a senhora. Então eu não vou. Pode fechar a porta da cadeia que eu não saio. Se a minha colega, minha amiga, não sair, eu vou ficar aqui na cadeia o tempo que for preciso. Aí soltaram as duas.
a impressão que eu tinha era que ela passava para que houvesse agentes multiplicadores. Por mais que estivéssemos nos anos 90, nos anos 2000, século 21, a gente tem na história mudanças, mas tem também permanências. Então, com certeza, essa história dela nos remete à possibilidade que é sempre possível pensar diferentemente do que se pensa, desconstruir as relações de gênero tradicionais ou com base na desigualdade para relações de gênero mais igualitárias, nessas permanências que nós temos ainda hoje no século XXI. Hoje, às vezes, as meninas não sabem desse passado, que é um passado recente, mas que só aquelas mulheres que realmente atravessaram esse período é que sabem como foi difícil. Elas ganharam muita coisa assim de bandeja. 30 anos da Secretaria de Cultura da nossa cidade. As mudanças ao longo de 3 décadas e principais conquistas da secretaria criada na gestão do prefeito Zaire Rezende. Confira. Quem fez e quem faz? É este o nome do projeto elaborado em comemoração aos 30 anos da Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia, a primeira do interior de Minas Gerais. No mês de maio, aconteceu na Casa da Cultura um evento para marcar as 3 décadas de trabalho que valoriza a cultura local. Na ocasião, foram homenageados o prefeito Zaire Rezende, da gestão de criação da secretaria, e todas as secretárias que ocuparam o cargo ao longo dos 30 anos. Yolanda de Lima, que foi a primeira secretária de Cultura da cidade, falou sobre os desafios e conquistas nos primeiros anos de gestão. A Secretaria de Cultura foi implantada em 1984, a lei saiu em 1983, eu tomei posse no 1º de fevereiro de 84 e fiquei até o final de 1988. A Secretaria de Cultura era uma divisão, uma parte da Secretaria de Educação. E o Dr. Zaire criou em 83 a secretaria por uma lei. E não tinha, era apenas um apêndice da Secretaria de Educação. Quando eu tomei posse, não havia local nenhum. Eu funcionei numa sala da Secretaria de Educação, que me cedeu o professor Bonilha. Depois eu aluguei uma casa e nós passamos algum tempo. Depois, nesse tempo, nós fizemos um convênio com o Estado para a Secretaria funcionar na casa onde funcionou vários órgãos do governo. Uma dificuldade que nós enfrentamos foi para a implantação, foi a contratação de pessoal, o início mesmo, porque nós, no começo, nós contratávamos a convite, não tinha concurso. Então, eu tinha que escolher a dedo para não errar na constituição da equipe, que funcionou, graças a Deus, muito bem. Nós fizemos um convênio com o Bueno Brandão, que é o dono do teatro Rondon Pacheco. Muita gente não sabe disso, mas nós fizemos um convênio ad eterno, para 90 anos. Então, o teatro passou a ser da Secretaria de Cultura. Quando a Terezinha Magalhães entrou, que é ela que me substituiu, eu falei para ela que o que nós projetamos e não tivemos condição de começar foi a construção do Teatro Municipal. Porque nós implantamos o circo, implantamos a quarta biblioteca, fizemos a ação cultural, fizemos o trabalho com os distritos todos. Nós tínhamos intenção e não fomos capazes,
o tempo não foi suficiente, o dinheiro não foi suficiente para começarmos o teatro. O que mudou com a implantação da Secretaria de Cultura foi o apoio à sociedade local, aos artistas, e não havia nada. Nós implantamos vários projetos muito importantes. Eu acho que hoje progrediu muito o apoio aos movimentos culturais. Tem acontecido. Eu acho que o Uberlândia teve muito a ganhar com a Secretaria de Cultura. Olá! O nosso Papo Gerais de hoje é com uma grande figura e uma figura grande e um grande amigo, Rubens Guilherme, o querido Rubão. Rubão, você nasceu aqui? Não, eu sou berlandino. Eu sou filho de Araxá, mas em 1952, precisamente em janeiro de 1952, a minha família mudou-se para cá. E por que elas escolheram Uberlândia? O que trouxe ela para cá? Em função do seu primo Crozara. Nós tínhamos uma ligação com os Crozara, porque eu tinha um tio que era casado com uma Crozara. O tio Ludovico era casado com a tia Linda, que é irmã do papai. Então tinha essa ligação. E nós tínhamos a opção, Londrina ou Uberlândia. No fim, o seu primo convenceu a gente de vir para cá. Porque o papai até então, nessa época, já estava meio doente, precisava de um tratamento melhor, então a gente veio voltou para Uberlândia. E você tinha quantos anos nessa época? 13 anos. E como que foi a infância? 13 anos, não tinha 13 anos porque eu faço no fim do ano, né? Eu tinha 12 para 13 anos. Tinha 12 para 13 anos. E como que foi adaptar? Fácil. Fácil, muito fácil, porque nós fomos muito bem acolhidos aqui, a família inteira, tivemos muito apoio de todo o pessoal e não foi difícil. Só que eu não pude trabalhar logo por causa de 14 anos, eu tinha de 12, 13, 14 anos, então aos 14 anos eu comecei a trabalhar na Cosmos. É porque naquela época podia trabalhar com 14. 14 anos só. E então o Homero, meu irmão mais velho, já tinha trabalhado na Cosmos numa época que ele morou aqui em Uberlândia, e conheci o seu João, que posteriormente veio ser meu tio, né? Porque ele é tio da minha esposa. E eu cheguei lá para pedir, a mamãe para pedir emprego para mim, cheguei esse pirolão lá, magro, ele falou, não, esse aí não, ele é muito grande, ele não serve não. Eu falei, não, nós precisamos trabalhar, não tem esse negócio de altura não. E aí no outro ano ele falou, mas eu não posso empregar com 13 anos. Aí no outro ano ele me deu emprego, eu comecei lá em fevereiro de 1953. E lá nessa época tinha uma tipografia? Tinha uma tipografia no fundo e a livraria na frente, né? E fiquei lá de 53 a 63. Então foi aí que você teve o contato com a indústria gráfica? No princípio mas eu ficava mais na frente. Depois eu fui me assenhorando com o chefe de oficina, que era lá um amigo muito grande, que era o Augusto, e fui também gostando. Mas mantendo muito, e eu devo muito à livraria também, pelo contato, né? Porque, como diz o outro, um umbigo no balcão é uma coisa sensacional, porta, porque né? Até hoje, eu lembro dos meninos que compravam livro lá, e as mães dos meninos, hoje é tudo neto, bisneto, a gente vai ficando meio ultrapassado, né? Mas foi uma época muito boa que eu devo muito à livraria também. E depois eu tive a oportunidade de ser sócio do pessoal da Carfet, com a implantação da gráfica, uma gráfica que eles me chamaram para montar a gráfica, e eu fiz essa opção, porque era uma opção muito boa para mim na época. Eu estava para casar, e foi irresistível a proposta, né? Foi a formato? Não, ela começou como editora gráfica Planalto, porque até então não se tinha, nós íamos começar a montar ela, não se tinha nada, começamos a importar máquinas para montar, compramos o prédio. Nesse inteirinho, o Zardo veio e ofereceu a gráfica dele. E nós, eu já tinha visto várias outras gráficas em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e voltei e falei com o Vilela, que era o sócio que eu tinha o maior contato. Ele falou, perguntei, não, vamos comprar essa, que já está montada e já está rodando. Ele acaba no dia 30 e eu começo no dia 1º.
E dito e feito, eu falei, mas eu só compro com o prédio pronto, porque com o prédio também, não só máquina. E dito e feito foi, e daí só foi crescendo. Aí, nesse inteirinho, eles quiseram montar uma em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte foi em 1971, eu comecei a comprar equipamento para montar aqui, equipamento melhor. Mas tudo era tipográfico nessa época? Tudo. Eu não tinha offset aqui. Eu não tinha offset, eu acho que não tinha offset Uberlândia ainda. Não tinha. O primeiro offset Uberlândia foi muito pequeno, foi o Bergrau ainda, que veio uma pessoa de Tupaciguara, chamava Ari, que depois o Sr. Edson acabou ficando com ela. Não lembro. Mas o Bergrau... O nome não é estranho. Mas era um offset, assim, era um mimeógrafo melhorado, né? Aí eu comecei a comprar equipamento para montar aqui, compramos mais maquinária da Alemanha. Aí o pessoal, os sócios todos já estavam em Belo Horizonte, que a Brasinvest transferiu a matriz para Belo Horizonte. Falou, não, nós vamos montar aqui, você vem montar uma aqui. E eu fiquei muito bravo, para não falar outro nome, porque eu sou uberlandino e interiorano, né? Mas eu tinha já começado a comprar o equipamento. Eu falei, então tem que levar esse equipamento para lá. Aí, em 1972, nós construímos, em 71 nós já começamos a construir. Falei também da mesma moda, faz o prédio, porque gráfica não se aluga prédio. É muito difícil você tirar um equipamento de um prédio. E eu, infelizmente, tive que mudar um equipamento mais tarde aqui. E em 72 eu mudei para lá. Mas eu fui com uma condição, falei, olha, 3 anos eu volto para casa. Porque eu não gosto de capital. E foi, graças a Deus, no início foi muito difícil, porque eu pedi para fazer uma avaliação do mercado em Belo Horizonte, e eles pedi, faz isso. Eles me fizeram uma lá e mandaram para mim, ó, o que você vende aí por isso, eu estou vendendo aqui por isso, estou vendendo isso aí, eu estou vendendo por isso. Falei, putz, excelente, vamos embora. E não era nada disso. Eles pegaram de um cara que fazia serviço para eles e era sócio deles e jogava o preço lá em cima. E eu caí numa rascada, porque todo o preço que eu dava eu não ganhava. Aí eu fui começando. Falei, ó, nós estamos meio enrolados. Mas aí começamos a achar um mercado nosso canto. Tá, né? Aí mudou-se de Planalto para Formato, infelizmente, porque é o seguinte, existia uma gráfica Planalto em Belo Horizonte que estava bambeando. Então você ia dizer, ó, eu sou da Planalto, quero comprar. Não dá. O crédito de vocês não é bom. Eu falei, não, mas nós somos novos aqui. Não. Aí vamos mudar o nome. Aí mudamos para Artes e Gráfica Formato. E ficou até 1996, aí que nós dividimos a sociedade. Ficou a Formato em Belo Horizonte e eu fiquei com o Uberprint aqui com os meus meninos. Então o Uberprint hoje é sua? Hoje é minha não, é da minha família. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas no próximo programa tem a segunda parte da nossa conversa com o Rubens Guilherme, contando histórias do basquete de Uberlândia. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.